Olá, quero estar apresentando para vocês o site e o painel administrativo do aplicativo de mobilidade urbana da New App. Então aqui estamos vendo o site, a parte inicial do site. Este é o site padrão, já vem junto com o seu aplicativo, certo? Um site que vai de brinde, já instalado e configurado dentro do servidor. Então isso daqui o pessoal vai ter acesso, né? Aqui vai estar o seu logo, a sua marca aqui em cima. Este daqui é o site por onde você vai ter acesso ao seu painel administrativo. Vamos estar então acessando aqui o painel administrativo. Você vai receber o link do seu painel, né, no seu domínio. Esse daqui é a área inicial do painel. Eu já estava logado, por isso que eu entrei direto, né? Mas você vai estar recebendo o e-mail, a senha inicial que você poderá estar trocando depois de estar todo configurado. Então este é o painel administrativo do seu aplicativo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro passo para quando você recebe o seu painel administrativo, qual o primeiro passo a se fazer? O primeiro passo é estar criando uma franquia. Tá? Aqui no caso do meu painel, ele já tem algumas informações, porque é um painel que já está sendo utilizado. Então vocês podem ver aqui no painel que tem um total de viagens, já foram feitas 205 viagens, o total de receita, o total de passageiros que eu tenho cadastrado, as viagens que foram canceladas. Como tem muito teste, muita gente que pega o nosso aplicativo para estar fazendo testes, por isso que tem um número alto de viagens canceladas aqui, né? Como viagens canceladas pelo motorista, o meu total de motorista, o total de franquias que eu já possuo. Então todas essas informações eu já tenho aqui na dashboard do meu painel. Tá? Então vamos lá, você que acabou de receber o seu painel. Qual o primeiro passo a se fazer? Você é o administrador do painel. Você é o administrador do aplicativo. Então você precisa criar, no primeiro passo, uma franquia. Mesmo que o aplicativo é seu, você não vai ter um franqueado, que você não vai ter um gerente. Mesmo assim, o primeiro passo dentro do painel é você criar uma franquia. O que é essa franquia? É a cidade aonde o seu aplicativo vai rodar, certo? Então essa franquia que você vai criar, você vai determinar ao painel em qual cidade estará rodando o seu aplicativo. Então aqui na esquerda aqui você tem esse painel, ó. Atente que ele tem uma barra de rolagem aqui, como tem a barra de rolagem aqui na direita, ó. Tá vendo? Ó. Então temos um painel aqui, ó, uma barra de rolagem à direita e uma barra de rolagem aqui à esquerda, correto? Para acessar pelo celular esse painel, é necessário que você tenha um pouquinho de experiência nele, que você já conheça ele. Então a gente recomenda que os primeiros acessos, principalmente durante o treinamento, que sejam feitos somente por computador. Tá? É possível administrar o aplicativo pelo um celular, o painel administrativo por um celular? Sim, é possível. Eu mesmo, muitas das vezes, quando as pessoas entram em contato comigo para solicitar um teste do aplicativo, eu crio uma franquia, crio um serviço diretamente pelo celular. Mas é recomendável que ele seja acessado pelo computador, principalmente na área de treinamento. Então vamos lá, o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Determinar aonde o seu aplicativo vai rodar. E para isso você vai criar então a sua primeira franquia. Então estamos aqui no painel, você vai descer, vai vir até aqui em franquias. Certo? Aqui, por exemplo, tem listar franquias e nova franquia. Se você vai estar criando a franquia, você vai vir aqui em nova franquia. Tá? Então vamos lá, nova franquia. Cliquei aqui em nova franquia. Então vou selecionar o estado onde vai rodar a minha franquia.
Por exemplo, aqui eu vou colocar a minha franquia no Rio de Janeiro. Vamos lá, Rio de Janeiro. Correto? Conforme eu já escolhi o estado, ele já me dá uma lista de cidades aonde eu posso estar colocando o meu aplicativo. Ele vai carregar aqui todas as cidades do Rio de Janeiro. E eu vou colocar bem lá na capital mesmo, no Rio de Janeiro. Vou dar um nome para essa franquia. E um nome para a empresa. É necessário cadastrar, então, um e-mail. Certo? Vou colocar aqui. Assim, certo? Criar uma senha. Se tiver um logo dessa franquia, dessa empresa, você pode colocar aqui. No caso, para quem está vendendo uma franquia para outras cidades, que vai ter um outro painel, que é uma outra empresa, você pode colocar um logo aqui específico para aquela franquia para aparecer no painel daquele franqueado. Correto? Então aqui, telefone. Lembre-se de colocar o 0, tá bom? Porque quando não coloca o 0, muitas das vezes não completa. Tem certos celulares que não conseguem completar corretamente o número. Então lembre de colocar o 0 na frente. E essa comissão, essa franquia, eu vou colocar que ela ganha 100% da comissão do administrador. Então na franquia aqui, você tem que observar que a franquia, ela ganha comissão do administrador. Correto? E não do motorista. Mas como assim? Eu não vou ganhar a comissão do motorista? É uma regra assim: o administrador ganha a comissão do motorista e a franquia ganha a comissão do administrador. Então você vai determinar a porcentagem do motorista na configuração da porcentagem do administrador. Se você não está entendendo isso agora, fique tranquilo. Coloque a comissão aqui 100%, tá? Porque a comissão da franquia vai ser 100% do valor que recebe o administrador, correto? Quando nós chegar na parte lá do administrador, você vai entender, tá bom? Então vamos cadastrar. Cliquei aqui em cadastrar. E está dizendo que os detalhes da frota foram salvos com sucesso. Maravilha? Criamos então a nossa primeira franquia. No caso aqui no painel já tem outras franquias, mas no tutorial criamos então a primeira franquia. O que quer dizer com isso? O meu aplicativo ele já poderia estar apto para rodar na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro? Não, ainda não. Eu liberei a franquia do estado do Rio de Janeiro, mas o aplicativo ainda não vai funcionar lá porque eu ainda não atribuí um serviço para aquela região. Então, por exemplo, aqui no meu aplicativo, se eu for listar aqui as franquias que eu possuo franquias no Rio de Janeiro, em Barreiras, em São Bernardo do Campo, em Ferraz de Vasconcelos, São Caetano do Sul, São Paulo, Goiânia, Porto Seguro, Porto Alegre, Ourinhos, né? Então eu possuo franquias em todas essas cidades. E acabamos de criar essa do Rio de Janeiro. Tá? Então lá em Barreiras, meu aplicativo já está funcionando porque lá eu já configurei serviço. No Rio de Janeiro, eu acabei de criar a franquia, mas lá não funciona por quê? O segundo passo. Então vamos mostrar qual é o segundo passo. Então criei a franquia. O que eu vou fazer agora? Agora você vai rolar esse menu aqui da esquerda, vai vir até aqui embaixo, onde está escrito serviços, correto? Em serviços, você vai clicar aqui em serviços e vai criar um novo serviço. Ó. Criar um novo serviço. Maravilha? Então, criar um novo serviço, ele está perguntando em qual franquia vai ser esse serviço.
Então, eu vou selecionar aqui a franquia. Aqui está a lista de todas as franquias, certo? E eu vou colocar aqui que vai ser na franquia do Rio de Janeiro. Maravilha? Então, agora começamos a criar o primeiro serviço para a cidade do Rio de Janeiro, para a franquia do Rio de Janeiro. Como vai se chamar esse serviço? Vou colocar o nome desse serviço de Modelo Pop, certo? Eu poderia colocar 99 Pop, carro Pop, eu poderia colocar o nome entrega, motoboy, taxpet. Então, nessa parte aqui é onde você está criando as categorias de serviço. Então, para cada franquia que você criar para cada cidade, você vai ter que criar os serviços também. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, aqui em São Paulo, tá? Na cidade de Guarulhos, por exemplo, eu quero ter carro pop, carro executivo e entrega, tá? Mas vamos supor que daí lá na cidade do Rio de Janeiro, eu queira ter somente mototáxi. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque para cada cidade eu vou ter que criar o serviço para aquela cidade, tá? Então, o serviço que eu criei para uma cidade, ele não vai estar valendo para outra cidade. Ele só vai valer para aquela cidade que eu criei. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quem baixar o meu aplicativo lá, ele vai abrir e vai ter lá o modelo POP, que é esse serviço que eu estou criando agora. Se eu não criar mais nenhum serviço, ele não vai copiar os serviços que eu já tenho cadastrado em outras cidades. Cada cidade eu crio uma franquia, para cada franquia eu tenho que criar os serviços que vão operar naquela cidade e os valores. Por exemplo, eu posso ter um mototáxi no Rio de Janeiro cobrando R$3 e o mesmo mototáxi lá na Bahia eu criar um serviço e lá cobrar R$1,50 na mesma distância. Então, cada configuração de valores são diferentes por região. Então, vamos lá. Escolhi a franquia, coloquei o nome do serviço, que eu coloquei modelo pop, mas poderia ser mototáxi, poderia ser taxpet, poderia ser motorista mulher, poderia ser entrega, poderia ser manicure. Se eu, por exemplo, quiser também fazer serviços, colocar um serviço aqui para que a pessoa encontre o prestador de serviço mais próximo, eu poderia, por exemplo, colocar aqui uma manicure, um cabeleireiro, qualquer tipo de serviço que eu quiser criar, eu posso criar nessa categoria que eu estou criando aqui, correto? E aí eu vou colocar a imagem do serviço. Qual é a imagem do serviço? A imagem do serviço é aquela imagem que aparece ali junto no mapa quando a pessoa está escolhendo a categoria, certo? Então, vou escolher aqui uma foto. Essa fotinha tem que ser PNG, tá? Aqui não vai aceitar JPEG, PDF. A imagem não pode ser muito pesada, nem muito grande. É um aplicativo, ele procura ser o mais leve possível. Então a imagem muitas vezes não precisa ser um tamanho enorme para ter uma resolução boa. Ela tem que ter o tamanho ideal com uma resolução boa. Então aqui temos daí a imagem de marcação, que vai aparecer depois que ela já escolheu o serviço. Então pode ser imagens diferentes, como você pode utilizar a mesma imagem. E logo em sequência eu vou escolher a lógica de preços. Tá? O que é a lógica de preços? Clicando aqui você já vai entender. Como que eu quero cobrar o meu cliente? Por esse serviço aqui. Esse serviço eu vou cobrar ele somente por minuto? Esse serviço eu vou cobrar ele somente por hora? Esse serviço eu vou cobrar ele somente por distância, que no caso são quilômetros? Ou esse serviço eu vou cobrar distância e minuto, ou distância e hora, né? Então, por exemplo, no serviço de cabeleireira eu posso cobrar distância, que é o tempo que ela vai se locomover até a casa do cliente, por exemplo, e o serviço por hora que ela vai prestar na casa do cliente, certo? Então, por exemplo, vamos lá que a manicure mora a 10 km de distância do cliente.
Então eu consigo cobrar um valor pela distância de que ela vai se locomover até a casa do cliente e chegando lá cobrar um valor por hora, por exemplo. Nesse sistema de mobilidade urbana, a taxa mais utilizada é essa daqui, que é distância e minuto. Então, escolhemos a lógica de preços distância por minuto. Então, ele já está dizendo aqui, ó, como que vai ser esse cálculo de preço? Vai ser o preço base mais a tarifa por quilômetros menos a distância base vezes o preço por quilômetro, certo? Mas a tarifa por minuto, certo? E o preço mínimo. É o que ele está dizendo nesse código, tá? Então ele está fazendo o cálculo de preço, qual vai ser para você. Por quê? Eu vou te explicar aqui. Tarifa mínima. O que é tarifa mínima? A tarifa mínima é se seu cliente chamar, vamos falar no caso do motorista. Eu quero chamar um motorista para levar eu aqui do outro lado da rua. Pode chamar. Mas quanto que vai ser o mínimo? Ó, só para mim aí, te levar para o outro lado da rua, por exemplo, você pode colocar uma tarifa mínima de R$6. Não é aqui, calma aí. Então vamos lá. R$6 é a tarifa mínima. Então, ou seja, qualquer corrida, por mínima que seja, vai ser cobrado um valor mínimo de R$6. Certo? Mínimo R$6, não importa a distância mínima que seja, essa é a tarifa mínima. Não vamos confundir tarifa mínima com tarifa base, com preço base, com esse preço base aqui, tá? Tarifa mínima e preço base são coisas diferentes. Por quê? Tarifa mínima é o menor valor que pode dar uma corrida. O preço base é também chamado de bandeirada. O que é essa bandeirada? Nos táxis, assim que você entra no táxi, o taxímetro já começa com um valor inicial. Em algumas regiões está em torno de R$6 e pouquinho, não sei como é que está na sua região. Mas existe uma tarifa base chamada de bandeirada, né? Que também existe a bandeirada do bandeira 1 e bandeira 2, mas muitos chamam esse preço base de bandeirada, né? Então, o preço base, por exemplo, na 99 aqui na minha cidade, é R$3. Ou seja, você chamou o motorista. O motorista parou na sua porta, já é R$3. Já é R$3. Independente daí a tarifa que vai vir por minuto e a tarifa que vai vir por quilômetro. Só dele chegar na sua porta já é R$3. Aí depois disso vai começar a contar a tarifa por minuto e contar a tarifa por quilômetro. Mas se ele chegou na minha porta, eu atravessei a rua, não andei nem 1 quilômetro, não andei nem 1 minuto, ele vai cobrar só R$3? Não. Ele vai cobrar R$6, que é a tarifa mínima. Estão entendendo até aqui? Então vamos continuar. Distância base. O que é a distância base? É a quantidade de quilômetros que a pessoa pode rodar antes de iniciar a cobrança por quilômetro. Tá? Então, se você for ver aqui, ó, a tarifa por quilômetros menos a distância base. Lembra? Que está aqui. Então, a distância base, eu coloco 1. Porque eu não dou quilômetros gratuitos para ninguém. Tem pessoas que falam, aqui na minha cidade a tarifa começa a contar depois de 2 quilômetros. Aí você tem que observar se a tarifa mínima aqui já não atende o seu requisito de já cobrar só após esses 2 quilômetros. Vocês vão entender o que eu estou falando quando eu fizer uma conta ali na frente. Certo? Mas então, a distância base para 2 quilômetros, muitas das vezes, não é eficiente quando a tarifa mínima for alta. Se a tarifa mínima for maior do que o preço base,
Então a distância base, às vezes baixa, também não vai suprir a sua necessidade em questões de tarifas mínimas. Explore sempre esse valor aqui para tarifações mínimas. A distância base, procure sempre deixar 1 quilômetro. A não ser que seja na sua cidade, a pessoa possa andar a cidade inteira por um valor fixo, e aí você queira colocar a distância da sua cidade, por exemplo, 10 quilômetros é o tamanho da sua cidade. Aí você quer, pô, se a pessoa andar até 10 quilômetros não paga. Mas se ela for sair da cidade, aí ela começa a pagar. Aí sim a distância base é interessante você explorar esse recurso. Se não, deixa aqui como ele começar a cobrar a quilometragem já a partir de 1 quilômetro. Preço por minuto, como já diz, é o preço por minuto. Ó. Na frente aqui ele está dizendo as siglas que você utiliza para ler o cálculo aqui em cima. Aí quando a professora ensinava x ao quadrado mais y, você falava que nunca ia usar isso na vida. Agora você pode ligar para sua professora e falar, lembra aquelas fórmulas? Pela primeira vez na minha vida eu tive que usar ela. E você está usando aqui, ó, equação do primeiro grau. Então vamos lá. Preço por minuto. Vou colocar um preço por minuto aqui de 20 centavos por minuto. 21. Certo? Preço por unidade de distância da distância base. Então, preço por unidade da distância base. Ou seja, se minha distância base é 1 km, então quanto que ele vai cobrar por cada quilômetro excedente após 1 km? Então, qual vai ser o valor? Aqui na minha cidade, a 99 cobra cerca de R$ 3,00 por quilômetro. Certo? Então, vamos lá. Seguindo essa linha de raciocínio aqui, se eu tenho um preço base de R$ 3,00, tá? Se eu chamar um motorista para mim andar 5 quilômetros, ele vai me cobrar R$ 3,00, certo? Não vai me cobrar o primeiro quilômetro. Vai me cobrar daí por cada quilômetro R$ 3,00, no caso por 4 quilômetros ele vai me cobrar R$ 3,00, que vai dar um total de R$ 12,00. Mais os 3 aqui vai dar R$ 15,00, mais o tempo por minuto que levar essa corrida. Então essa vai ser a cobrança, certo? Agora, se por exemplo, nesse valor aqui eu for rodar 3 km, então preço base R$ 3,00, mais R$ 9,00 dos 3 km, que dariam R$ 12,00, mais o tanto que der de minutos. Maravilha? Capacidade de assento. No carro são 4, na moto é 1. Aí o pessoal fala, e na entrega eu deixo 0 porque não tem assento nenhum. Não, se for no caso de entrega, você vai colocar um assento, que no caso é o espaço para a coisa que vai ser entregado, o objeto que vai ser entregado. Então nunca deixe 0 a capacidade de assento. Se for moto ou entrega, coloque 1. Se for carro, coloque 4. Se caso tiver capacidade de mais assentos, você pode estar acrescentando aqui. Certo? Seguindo, aqui temos os horários de pico. O horário de pico é calculado de que forma? Preço da viagem vezes preço de pico. Tá? Então, essa configuração você pode estar colocando os horários aqui. Quais são os horários que tem pico? Você vai colocar aqui os horários diferentes. Aí temos a taxa de espera. Quantos minutos o motorista pode esperar o passageiro sem cobrança de taxa? Então vamos colocar aqui que ele pode esperar 5 minutos. E o que vai exceder depois disso daí? Quanto que eu vou cobrar? Eu vou colocar aqui que eu vou cobrar 1, que vai dar R$ 1,00 por minuto. Então, clico aqui em cadastrar. E pronto, o tipo de serviço foi salvo com sucesso. Então agora qualquer pessoa que estiver lá na cidade do Rio de Janeiro já pode baixar o meu aplicativo e eles já vão ter a categoria modelo pop para escolher para utilizar. Meu aplicativo já está funcionando lá? Não. Não. Ainda falta
que eu tenha um motorista naquela região. Enquanto um motorista não entrar, não fizer um cadastro e está disponível naquela região, ainda aquela região vai continuar como indisponível, não há motoristas na sua região. Certo? Então, para você que pegou o aplicativo agora, criou a sua franquia, criou o serviço e por acaso ainda não está funcionando, é porque está faltando ainda um motorista na sua região. E por isso que a gente sempre recomenda às pessoas, quando for fazer anúncios em novas cidades, novas regiões, que você primeiro busque motoristas, faça primeiro o marketing buscando motoristas, para que depois você possa alcançar os clientes, porque se o cliente baixar primeiro, não vai ter serviço disponível naquela região, correto? Então primeiro busque o motorista. Aqui estamos vendo os cadastros dos motoristas, certo? Aqui são os motoristas que nós temos. Então você clicando aqui, quando você receber um novo cadastro do motorista, ele vai aparecer listado aqui. Você vai clicar aqui em mais, no caso esse já está verificado, senão os documentos deles estariam aqui. Você teria que olhar documento por documento do motorista. Para aprovar o motorista, aqui estaria como documentos pendentes. Então você entraria nessa tela, você clicaria em ver o documento. Isso aqui, como é de teste, foi mandado uma imagem fictícia. E você clicaria aqui em aprovar. Você precisa fazer isso com os 4 documentos. Aprovar os 4 documentos, né? E após daí você ter aprovado os 4 documentos, igual está aqui, aí você viria aqui e apareceria aprovar o motorista. Você então aprovando o motorista, ele já vai estar apto para estar dirigindo pelo seu aplicativo e a partir daí então o seu aplicativo já está funcionando naquela região. Certo? Então já temos o aplicativo funcionando. Você criou a franquia, você criou o serviço e você já aprovou um motorista. Pronto, seu aplicativo já está apto para operar. Vamos conhecer então algumas outras funções do seu painel administrativo. Certo? Quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, as páginas do site. Então aqui no menu à esquerda, você vai rolar aqui para baixo e tem as páginas do site. Vai clicar aqui. Vai vir aqui em selecionar. Então aqui você pode estar alterando, por exemplo, a política de privacidade, os termos de uso, as políticas de cancelamento e a seção de ajuda. Certo? Então as páginas do site elas são configuradas aqui dentro do seu painel do aplicativo. Tá? Vem um texto padrão de política de privacidade, vem um texto padrão de termos de uso. E se você quiser estar alterando, basta você estar vindo aqui no menu em páginas do site. Correto? Notificações push. Está aqui as notificações push. Essa área é para você enviar mensagens para os motoristas e para os passageiros. Então você clica aqui, você pode enviar para todos os passageiros, ou todos os motoristas, ou para ambos. Tá? Condições do motorista para motoristas ativos, motoristas que não estão ativos, ou para quem não atendeu mais de um número de viagens. Por exemplo, você está com um motorista que não está atendendo corridas. Você pode enviar uma especialmente para ele. Ó. Tá vendo? Motoristas que estão em... Aí você pode colocar a localização do motorista para quem você quer enviar a mensagem. Certo? Como também aqui passageiros. Condições do passageiros.
Passageiros que usou o serviço mais de quantas vezes? Então, por exemplo, tem um passageiro que usou já mais de 3 vezes meu aplicativo. Vou dar um desconto para esse cara. Então, você pode vir aqui e estar enviando notificações push para os seus passageiros e motoristas. Vamos voltar aqui em cima. Aqui nós temos o painel de disputa. Tá? Painel de despedidor, ele está aqui, mas não está ativo. Então, o pessoal que tenha baixado, entrado no painel administrativo, tem perguntado desse painel do expedidor. Tá? Esse painel do expedidor ele não foi ativado, não está ativo, é no caso para a central de táxi. Quando que a solicitação é manual. Então você teria que ter uma pessoa online para estar despachando as corridas. Então o nosso código, como é para mobilidade urbana, nós resolvemos desativar essa função do painel do expedidor e ela não está funcionando, tá? Por isso que eu vou pular e já vou vir direto aqui para o painel de disputa. Painel de disputa é quando, por exemplo, o seu passageiro ele chamou um motorista, o motorista disse que chegou, começou a corrida, mas tipo não pegou o passageiro. Então ele pode estar abrindo uma disputa contra aquele motorista. Então você vai ver aqui os tipos de disputa, solicitações, né? No caso a gente não tem nenhuma nem de modelo aqui, mas esse é somente para o caso que houver algum litígio entre o seu passageiro e o motorista. Mapa geral, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa geral. No mapa geral é onde você está vendo todos os seus usuários. Olha lá, ó. Aqui está todo mundo. Vamos dar uma ampliada para ver o que eu tenho de usuário aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, os que são verdinho são meus passageiros, certo? Os que estão roxinho estão dormindo, ó. Casinha roxinha são meus motoristas, mas estão indisponíveis, estão em descanso. Ó, ele está piscando assim porque ele fica atualizando em tempo real, tá? Então tem alguém se locomovendo, se mexendo, sempre em tempo real, tá? E meus motoristas disponíveis. Vamos ampliar mais um pouquinho. Vamos achar alguém aqui. Então aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver, eu tô com o motorista disponível aqui, ó. Não, esse aqui está em descanso. Aqui o motorista disponível aqui, ó. Vamos ver quem é esse rapaz aqui que tá. Então, clicando sobre ele aqui na região, ele já vai mostrar para mim o motorista já. Vou voltar lá que não era isso que era para mim ter feito. Então vamos lá. Aqui eu consigo ver, ó, em tempo real qualquer motorista. Ó. Por exemplo aqui, ó. Tem alguém lá na cidade de Sorriso. Ó, não vou ampliar muito, mas tá vendo? Eu consigo ver exatamente onde que meu motorista está e está dizendo para mim que ele está online. Ó. Então eu consigo ver cada pessoa no meu mapa aqui. Temos também um mapa de calor. O que é o mapa de calor? O mapa de calor vai indicar os pontos onde eu mais tenho passageiros. Ó. Por exemplo, aqui está dizendo que Guarulhos, São Paulo, aqui ó, tem passageiros. Vamos dar uma distanciada. Ó. Ó. Parece que eu tenho mais gente aqui em Minas Gerais. Ó. Tá vendo lá? Então aqui no mapa de calor ele me diz exatamente onde que eu estou tendo mais passageiros solicitando corrida, onde que o negócio está mais quente, assim dizer, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, de longe vocês conseguem ver bem, ó. Lá no Acre eu estou tendo um pouquinho de passageiro, Minas Gerais estou tendo bastante, São Paulo aqui o negócio está quente, Maranhão, Ceará, Tocantins, a gente está lá na divisa com o Paraguai também. Ó, Brasília tá meio verdinho, aqui tá querendo esverdear. Olha lá a Roraima lá em cima que não dá pra ver direito. Vou puxar aqui. Olha lá, Roraima.
Certo? Então o mapa de calor mostra para mim as regiões mais quentes, onde eu tenho mais fluxo, onde que eu tenho que estar de olho. E o olho de Deus. Vamos dar uma olhadinha no olho de Deus. O olho de Deus vai me mostrar exatamente cada um. Ó. Por exemplo, se eu quiser pegar o Gabriel Castro aqui, ó, vai me dar exatamente onde que ele está, o e-mail, todas as informações de um por um. Ó. Quem estão disponíveis, quem está a caminho de embarque, se tem algum motorista atendendo ocorrência, um chamado, tá? Meus motoristas que estão disponíveis, que estão no local de embarque, se tem alguém fazendo viagem, ó, esses daqui eles estão em viagem, ó. Estão transportando pessoas nesse momento, certo? Funções, próxima item aqui são as funções. Tipos de funções. Tipos de funções, tá? Então eu tenho aqui, eu posso colocar administradores no meu painel. Então eu posso colocar um outro administrador, eu posso colocar alguém responsável pela disputa, eu posso colocar alguém responsável por administrar o meu painel, a aprovação dos motoristas. Então eu vou vir aqui em cima, ó, em adicionar função, vou dar um nome para essa função, certo? E vou definir as permissões que essa pessoa vai ter no painel. Então, as permissões, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, se ele pode listar disputas, se ele pode criar, editar, se ele pode deletar, se ele pode ver o mapa de calor, se ele pode ver o olho de Deus, se ele pode ver os usuários, se ele não pode, se ele pode criar um usuário, se ele pode aprovar o motorista, se ele pode deletar o motorista, se ele pode fazer uma transferência para o motorista, se ele pode criar uma franquia, se ele não pode, se ele pode gerenciar as contas. Então eu vou escolher, ó, se ele pode enviar notificações push. Por exemplo, eu posso contratar uma pessoa e falar, ó, você vai ficar aqui na minha empresa só enviando notificações push. Então eu posso simplesmente vir aqui e colocar que ela simplesmente vai criar notificações. Então as pessoas vai ser isso, vai ser responsável pelo quê? Então você vai aqui, clica em adicionar função, que daí vai ser adicionado, certo? Então para isso que serve essa opção funções. Vamos vir agora aqui em passageiros. Aqui eu posso tanto listar passageiros como adicionar um novo passageiro. Então se eu vim aqui em listar passageiros, eu vou ter a lista completa de todos os meus passageiros. Motorista, listar motoristas, a gente já veio aqui, mas vamos dar uma olhada novamente, passando cada tópico do menu. Então aqui eu tenho meus motoristas, eu consigo ver o montante da carteira deles, né? Consigo cancelar um motorista, desativar ele, editar, trocar ele de categoria. Tudo isso é possível aqui através do painel, basta clicar aqui em verificado, ó. Tá? Editar aqui, você vai editar informações pessoais do motorista. Agora, documentos e tipo de serviço, você vai clicar aqui sobre o verificado. E aqui, por exemplo, você pode atualizar o serviço. Por exemplo, ele está aqui como modelo POP. Se eu quiser mudar ele para modelo executivo, eu posso mudar ele. E se eu quiser adicionar um serviço para ele, eu também posso adicionar um outro serviço para o mesmo motorista. Correto? Seguindo, temos franquias, que foi aquele primeiro passo que a gente fez, né, de criar uma franquia, listar na franquia, certo? Expedidores, como eu havia dito, é uma função que não está disponível no nosso código, certo? Aí temos gerente de contas, que é a mesma coisa de administradores, e o gerente de disputa, que também entra nas funções de administradores. Tá? Então, por exemplo, se você for adicionar um gerente de disputa, você vai adicionar aqui. Então, chegamos na parte do financeiro. Em receitas, são resumos das finanças. Então, por exemplo, aqui em receita total de viagens. Clicando sobre ele,
Eu vou ter o valor total das viagens, a comissão do administrador, o valor, né? Foram um total de 205 viagens iniciadas, num valor total de R$ 906. 106 viagens foram canceladas. Aí eu tenho aqui todo o histórico das corridas, o local de partida, o local de chegada, quanto que é a comissão do administrador, quanto que foi o ganho, né, do motorista, tá? A data, se ela foi concluída, o modo de pagamento e o status do pagamento, né? Então, vê aqui bastante corridas concluídas. Aqui tem cancelada. Então, se estiver cancelada, vai estar aparecendo aqui. Daí não foi pago porque foi cancelado, certo? Então, aqui a gente tem todo o histórico das corridas, certo? Aqui em receita total de viagem. E receitas do motorista. Por exemplo, aqui nós temos os ganhos do motorista. Este está aguardando validação. Este está em balanço. Este daqui já foi aprovado, né? Então aqui você vê o ganho de cada motorista. Por exemplo, esse daqui já está ganhando R$ 85. É o ganho desse motorista. Então, seguindo, receita passageiros. No receita passageiros, nós tem o total dos gastos de cada passageiro, quanto que cada passageiro gastou, certo? Então temos receita da franquia, quanto cada franquia está ganhando, receita diária, receita mensal, receita anual. Todo esse financeiro você tem aqui nessa parte das receitas. Então vamos agora ver transferências. Transferências, por exemplo, para o motorista. Aqui é a parte onde você vai fazer o pagamento para o motorista ou dar baixas em pagamentos feitos pelos motoristas. Então você vai vir aqui em transferência para o motorista. Não teve nenhum motorista que solicitou transferência. Quando o motorista ele tem crédito disponível, ele pode estar entrando no aplicativo dele e solicitando a retirada, tá? Se o motorista entrar no aplicativo e solicitar uma retirada, apareceria aqui para mim que ele está solicitando uma retirada. Então, para mim fazer uma nova transferência para o motorista, eu vou vir aqui, certo? Aí eu vou procurar o motorista por nome, por exemplo, o Cristiano Marques, eu vou colocar aqui. O saldo de carteira dele é R$ 78,64. Então eu vou colocar aqui o valor que eu vou estar pagando ele, certo? No caso eu não vou colocar de crédito, é débito, porque eu vou estar pagando o valor que ele tem de saldo, que aqui está o saldo da carteira dele, e vou processar o pagamento. Então ele tem R$ 180,64 para receber, ele solicitou para mim fazer o pagamento. O que acontece nessa hora, certo? O que eu teria que fazer agora como administrador do aplicativo, se ele estivesse me solicitando o saque? Eu faria uma transferência para a conta bancária do Cristiano Marcos, que eu já tenho aqui no meu sistema cadastrado a conta dele. Eu faria a transferência de R$ 78,64 e feita a transferência, eu entraria aqui e colocaria em processar o crédito para ele. No caso, eu já fiz a transferência, ele tinha 78,64. Então, agora, se eu for novamente aqui, pesquisar Cristiano Marques, olha o saldo da carteira dele, zero. Por quê? Eu já depositei na conta dele R$ 78,64. Então, agora que ele entrar lá no saldo da carteira dele, vai estar zero. Certo? Por exemplo, aqui, o Almir Moreira. O Almir Moreira, por exemplo, o saldo da carteira dele é menos R$
R$ 2,04. Nesse caso aqui, esse motorista, ele tem que me pagar. Então ele correu, recebeu a maior parte em dinheiro, tá? O Cristiano, no caso, teria recebido a maior parte em cartão, por isso que eu tinha que pagar ele. E o Almir aqui está recebendo a corrida dele em dinheiro. Então, na verdade, o Almir, ele tem que me pagar R$ 2,40. Então vamos lá que eu recebi o comprovante de pagamento do Almir Moreira. Eu combinei com ele que ele ia me pagar por semana e ele fez uma transferência na conta da empresa ou pagou um boleto que eu enviei para ele. Então eu recebi esse valor de R$ 2,40. Eu vou vir aqui no painel, vou colocar que eu recebi os R$ 2,40, vou deixar como crédito, certo? Online, crédito. Eu vou confirmar que ele me pagou os R$ 2,40. Ou vamos supor que o Almir já fale para mim, deixe R$ 20. Eu posso colocar também de saldo para ele, mas vamos colocar aqui que ele está me pagando os R$ 2,40 que ele me deve. Ele me pagou os R$ 2,40. Eu vou clicar aqui em processar. Processou, ó. Se eu vim aqui novamente e buscar o Almir, ó, você vai ver que o saldo da carteira dele está zerado. Correto? Então eu mostrei para vocês duas situações. Uma, o motorista recebeu a maior parte em cartão de crédito e eu teria que pagar o motorista. Na segunda, o motorista recebeu a maior parte em dinheiro e ele fez o pagamento para mim. Então, prosseguindo aqui, nós estávamos aqui em transferências. Da mesma forma, funciona transferências de frota, que são as transferências para as franquias. No caso, quando você vende franquias ou trabalha com franquias, aí você vai precisar também de fazer a mesma coisa que fez com o motorista, o mesmo processo são com as franquias, certo? Então vamos lá, depois de transferências aqui nós temos as avaliações e revisões, que nada mais é a avaliação que o passageiro fez do motorista e a avaliação que o motorista fez do passageiro. Então aqui, ó lá, o pessoal tudo com 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas. Então aqui eu tenho todas as avaliações, certo? Seguindo, histórico de viagens, como o próprio nome já diz, é o histórico de viagens. Então aqui vai estar todos os históricos das viagens que foram feitas, os valores que foram pagos, certo? Aí, logo após aqui, nós temos oferta, cupons promocionais. Então aqui você pode ver os cupons, como criar um novo cupom promocional. Na criação do cupom, ó, cada usuário poderá usar este cupom uma vez até a data de expiração. Então aqui você vai selecionar em qual franquia será utilizado o cupom. Você dará um nome para o cupom, tá? Por exemplo, desconto 10. A porcentagem do desconto, 10%. Valor máximo do desconto. Esse desconto de 10% até um valor máximo de quanto? Até um valor máximo de R$ 5. Expira em quanto? Acho que desconto 10 tem que ser tudo junto, porque vai ser o nome. Então, clico aqui em novo cupom promocional. E o cupom foi criado com sucesso. Daí foi então criado o cupom, você vai vir aqui em listar cupons e vai estar aqui, ó, o desconto 10, que é o nome do cupom, que é o código que a pessoa vai utilizar, a porcentagem, o valor máximo e a data em que ele expira, que acho que eu coloquei, não alterei a data, acabou que ele já expirou aqui, mas se eu quiser alterar a data dele,
Vou colocar aqui para ele expirar, por exemplo, dia 19. Atualizar. Olha lá. Está dizendo que está válido, certo? Esse nome eu já tinha criado antes, tá? Por isso que ele está dizendo que já foi usado 6 vezes, porque é um nome que eu já havia utilizado. Então aqui você cria cupons promocionais, certo? Serviços foi aquele segundo passo que a gente configurou, tá? Onde você vai estar criando novos serviços para suas franquias, para as cidades, e onde você poderá estar vendo os serviços que você criou, como também configurando os horários de pico. Então aqui está todos os serviços de cada cidade, lá São Vicente, Vilhena, está um valor, ó. Por exemplo, em Ourinhos, outro valor, Porto Alegre tem outro valor, Porto Seguro aqui, ó, certo? Então cada local, ó. Aqui, por exemplo, são franquias que eu criei e não criei o serviço, ó. Por exemplo, nessas cidades aqui, se um motorista mesmo tentar se cadastrar por lá ou um passageiro tentar correr por lá, vai dizer que não há serviços disponíveis nessa região. Então ainda falta eu ir lá e criar um serviço, certo? Então, prosseguindo aqui, nós temos documentos. O que são os documentos? São os documentos solicitados para o motorista, correto? Então aqui, por base, o aplicativo ele já vem pedindo 4 documentos, que é o comprovante de residência, a conta bancária, o documento do veículo e a carteira de habilitação. Você pode tanto excluir qualquer um desses documentos, como aqui em cima adicionar um novo documento, como por exemplo, eu quero solicitar o atestado de antecedente. Então você vai vir aqui, vai clicar em adicionar novo documento aqui em cima, vai colocar o nome do documento que você gostaria de solicitar e você vai escolher para onde que você quer esse documento, se é a revisão do motorista, a revisão do veículo. Aí você vai clicar aqui em adicionar documento, tá? Eu não vou adicionar porque o nosso é somente para testes, então vou deixar somente os 4 documentos que já pedem, tá? Então aqui você lista e cria um novo documento que você gostaria de pedir. Notificações, listar notificações. Não possuímos nenhuma notificação, só essa daqui. O que é a notificação? Vamos adicionar uma para vocês verem. Eu posso escolher a notificação tanto para os passageiros ou como para os motoristas. O que é essa notificação? É quando eles entrarem no aplicativo, eles vão ver essa mensagem, certo? Então é importante quando, por exemplo, você envia uma notificação push e você quer deixar alguma mensagem para os seus motoristas ou passageiros, então você primeiro cria uma notificação aqui, uma mensagem que vai estar para quando eles abrirem o aplicativo, e depois você envia a notificação push, certo? Porque quando eles clicarem na notificação push para abrir o aplicativo, eles vão dar de cara com a mensagem que você está lá deixando para eles, tá bom? Então vamos lá. Motivos de cancelamento. Listar os motivos e criar um novo motivo. Então aqui são os motivos pelos quais o passageiro e o motorista podem cancelar a viagem. Então na hora deles cancelar, eles escolhem um motivo. Então tem alguns aqui já pré-selecionados, pré-cadastrados, mas você pode estar cadastrando novos motivos de cancelamento. Os motivos de cancelamento, seguindo os históricos de pagamento. Então vamos lá, histórico de pagamentos. Também tem a ver com o financeiro. Então aqui está dizendo o valor que foi pago e o modo de pagamento.
certo? Você pode obter mais detalhes sobre cada pagamento. Ó, pagamento no cartão, pagamento em dinheiro, maioria em dinheiro, como vocês mesmos podem estar vendo, ó. Mais um cartão aqui, foi pago. Então tudo isso você pode estar acompanhando aqui pelo histórico de pagamento. E vamos ver agora configurações de pagamento. Isso muito importante também. É um passo bastante importante para você que já está com o seu aplicativo na mão aí. Os modos de pagamento. Então aqui você vai habilitar e desabilitar os modos de pagamento. Então, por exemplo, aqui tem dinheiro. Se você quer que o motorista receba em dinheiro, você deixa aqui marcado. Se você não quer, você desmarca. A opção de cartão de crédito dentro do aplicativo pelo Stripe. Tá? Então, se você já criou sua conta no Stripe, você vai pôr aqui as suas chaves publicáveis, né? E daí vai habilitar essa função. Débito na maquininha do motorista. Então, se seu motorista tem maquininha, você pode estar habilitando, né, essa opção. E o voucher, que é o uso do cupom, daquele cupom promocional que a gente criou para a utilização do desconto. Tá? Então, você deixa habilitado aqui para que seu passageiro possa usar os seus cupons de desconto. E aqui no modos de pagamento, notem aqui em cima, ó, que possui também configurações de pagamento, certo? Configurações de pagamento. Alvo diário. Isso daqui é para você estipular uma meta para o seu motorista. Mas lembrando que se você estipula uma meta, você está criando uma jornada de trabalho e isso pode se tornar um vínculo empregatício, que a gente não recomenda que se faça colocar um alvo diário. Se caso você for cobrar impostos do seu motorista, você pode estar colocando aqui também o imposto. E aqui entra agora a comissão do administrador. Lembra quando a gente estava criando franquia, eu falei que a gente ia chegar aqui? Pois bem, chegamos. E aqui nós temos a comissão do administrador. Então aqui está dizendo que todos os motoristas que rodam pelo nosso aplicativo, ele vai pagar 20% de comissão, certo? Qualquer motorista que rodar por este aplicativo, ele paga 20% de comissão. Então lá na franquia eu coloquei que ela vai ganhar 100% desses 20%. Ou seja, os 20% que o motorista paga para o administrador vai ser repassado diretamente ao franqueado. Então, por exemplo, vamos lá que na cidade de Belo Horizonte, eu vendi uma franquia e combinei lá com o administrador de Belo Horizonte que nós vamos dividir esse lucro, 10% vai ser para mim e 10% vai ficar para ele lá em Belo Horizonte. Nesse caso lá, quando eu criei a franquia, em vez de eu colocar 100%, eu colocaria 50%. Ou seja, o franqueado vai ficar com 50% dos meus 20%. Entendeu? Comissão do horário de pico. Então, o horário de pico é um valor que você pode ou não cobrar comissão do horário de pico. Você pode deixar o valor do horário de pico, a comissão 100% para o motorista. Mas se caso você também quiser receber a comissão pelo horário de pico, você também tem que adicionar aqui os 20% daí da comissão do horário de pico, certo? Comissão da taxa de espera, mesma regra, se você quer receber comissão da taxa de espera ou não. E o balanço mínimo negativo é a opção de quando o teu motorista te dever esse valor X, o aplicativo dele vai ser bloqueado. Então, por exemplo, aqui o meu está configurado para quando me deverem R$5, o aplicativo bloquear. Por exemplo, eu posso deixar 15. Então, por exemplo, se o motorista ganha 20% das corridas, quando o meu motorista ganhar R$75, quando ele fizer R$75 em corrida, se eu não me engano, 75 não. Quando ele fizer
Isso, R$ 75,00, 20% vai dar R$ 15,00. Então ele vai ter, o aplicativo dele vai bloquear e vai pedir que ele faça o pagamento para mim. Então ele vai ter que vir pagar esses R$ 15,00 para mim. Eu vou entrar lá em transferência do motorista e vou reabilitar o crédito dele para ele continuar rodando. Certo? Então passamos aqui de configurações de pagamento. Vamos ver agora o que é configurações do site. Configurações de site. Atente-se que aqui há os menus aqui em cima, ó, tá vendo? Então em configurações do site eu vou colocar o nome do meu aplicativo. O nome do meu aplicativo é Modelo Transporte. Eu vou colocar o logo. O logo que você colocar aqui, ele aparece lá no seu site. Certo? O logo que você coloca aqui aparece no site, como também o ícone, tá? Então, a cor desse menu lateral aqui, ó, que está selecionada a cor preta, tá? O Time Zone, que no caso para mim aqui é São Paulo. O número de contato, certo? Não esqueça de colocar o 0 nesse número de contato. E o e-mail para contato. Esse e-mail também ele aparece lá no site. Então aqui você vai colocar o e-mail, o número do SOS, que é para o botão de pânico, tá? Para o Brasil 190. Então aqui, por exemplo, eu vou alterar aqui para azul. Vamos atualizar configurações. Viu? Agora aqui na esquerda tá tudo azul. Maravilha. Estou notando que nosso painel é 100% em português. Eu sei que tem muitos no mercado que não estão. O pessoal fala que para clicar com o botão direito e colocar aqui traduzir para o português. Já começa mal. O nosso não. O nosso está 100% em português, como vocês estão vendo aí. Os menus, tudo a área útil aí, né? Tudo em português. Então esse aqui nós estamos no general aqui, ó, tá? Onde a gente altera o nome do site, o logo, a cor aqui do menu, time zone, telefone para contato que vai aparecer lá no item ajuda no seu aplicativo. Então lá no seu aplicativo, quando a pessoa clica em ajuda, ela vai ter esse número aqui e esse e-mail aqui. Então é importante você deixar isso daqui muito bem atualizado, não esquecer de colocar o 0 aqui, para tudo estar funcionando corretamente. Vamos ver aqui social e app links. Isso daqui, o que você colocar aqui, ele vai aparecer lá no seu site. Quer ver? Eu vou abrir um site aqui em outra aba, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então aqui, ó, por exemplo aqui, vou rolar lá embaixo. Aqui, ó, tá vendo do Google Play motorista e passageiro, ó. Então aqui, ó, tá aqui o link do Play Store passageiro e o link do Play Store motorista. Quando publicar aqui o passageiro Apple, eu vou vir colocar o link aqui. Quer ver? Eu vou pegar aqui o link, ó. Olha lá, tá Apple, certo? E outro link da Apple aqui, certo? Por exemplo, aqui o Facebook, eu vou colocaria o link do Facebook e colocaria o link do Twitter, certo? Então a versão do passageiro é 1 e do motorista é 1, do iOS é 1 e do motorista é 1. O que é isso daqui? Quando eu lançar uma atualização no Play Store, que eu fizer alguma modificação, alguma coisa no Play Store, e eu quiser que as pessoas atualizem o aplicativo, eu vou voltar aqui, eu vou vir aqui nessa parte e vou mudar essa versão aqui para 2. Eu mudando a versão do Android passageiro para 2, todos os meus passageiros que abrirem o aplicativo
vão receber uma mensagem dizendo para eles atualizarem o aplicativo deles. Eles vão ter que entrar na Play Store e atualizar o aplicativo. Então, para isso que serve alterar esses números. Então, por enquanto, deixem um e só façam isso se vocês tiverem necessidade que eles façam a atualização. Então, ó, tá vendo aqui? Só tem do Play Store, tá? E só tem o símbolo do Instagram aqui, ó. Eu fui e adicionei outros links, tá? E vou clicar aqui em atualizar configurações. Eu fiz isso, eu posso vir aqui no site e dar um F5. Ó. Viram que já mudou o site? Já apareceu agora aqui os outros links para a pessoa baixar, certo? E apareceu as outras redes sociais aqui embaixo, ó. Então eu clico aqui, ele já vai me mandar lá diretamente para o aplicativo para mim baixar, ó. Aí que eu estou no computador, se eu tivesse no celular ele já me mandaria diretamente para mim baixar o aplicativo. Então para isso que serve esse Social e App Links. Login com rede social. Esse login com rede social serve para os seus clientes se logarem no site, tá? Então aqui no site, ó, se você for vir aqui em cadastro passageiro, eu já estou logado aqui, eu vou sair, tá? Uma foto fictícia aí. Cadastro passageiro, ó. Aí aqui ele conseguiria fazer o cadastro com o... Ele conseguiria entrar com o Facebook, ó. Tá vendo? Daí aqui tem entrar com o Facebook no site. Então é isso que você faz aqui nessa área aqui de login com redes sociais. O do Google eu não coloquei, por isso que não aparece lá ainda. Mas daí se quiser entrar com o Facebook aqui pelo site, consegue, tá? Próximo aqui, algoritmo de pesquisa. No algoritmo de pesquisa, ele vai nos dar quanto tempo o motorista tem para aceitar a solicitação, quanto tempo vai ficar tocando no aplicativo do motorista, e o raio de pesquisa do motorista, até quantos quilômetros longe do passageiro o aplicativo pode estar procurando motoristas. E a distância se é por quilômetros ou milhas. O Brasil sempre utiliza quilômetro. Então vai tocar por 40 segundos para os motoristas que estiverem até 10 km de distância do passageiro. Se eu quiser aumentar o raio de pesquisa, eu posso aumentar aqui ilimitado. Posso diminuir o tempo que o motorista leva para aceitar ou não. Porque aqui entra um detalhe. Uns preferem colocar um tempo menor para o motorista aceitar a corrida, para já tocar para outro. E outros preferem que toque em todos os motoristas ao mesmo tempo e que eles tenham tempo de aceitar a corrida. Então, se você prefere que toque rapidinho em um e já passe para outro, você diminui o tempo aqui. Se você prefere da outra forma, a gente vai chegar lá. Então, aqui mapa e chaves do Facebook. Essa parte aqui, tá? Não mexam. Tá? É a sua API do Google Maps, então não mexam nessa parte. Tá? Habilitação de e-mail, essa configuração aqui também é feita pela gente, a habilitação do e-mail. A notificações push também não se deve mexer, correto? Agora temos os outros aqui, que essa parte aqui tem coisas muito interessantes. Tá? Como, por exemplo, a referência. É aquela indicação que um passageiro indica o outro e ganha, tá? Então, se você pôr aqui na referência, a pessoa pode indicar até 10 pessoas e vai ganhar R$1 por cada pessoa indicada. Então, se você habilitar a referência, você habilita o ganho por indicação. Aí, a atribuição manual é o que eu estava falando lá sobre o algoritmo de pesquisa. Se você colocar atribuição manual ou atribuição automática, tá? Solicitação única é o que a gente estava falando sobre o algoritmo de pesquisa. Solicitação única somente vai tocar nenhum motorista. Se você deixar aqui como solicitação única, ele vai tocar para o motorista que estiver mais próximo.
Se você mudar aqui para solicitação simultânea, tá? Ele vai tocar em todos os motoristas que estiverem próximo daquela pessoa dentro do raio de pesquisa. Tá? Então, por exemplo, tem 3, 4 motoristas perto daquela pessoa, vai tocar nos 3, 4 motoristas. Então, principalmente no começo, eu acho interessante você deixar isso como solicitação simultânea. Verificação OTP é um serviço pago, tá? Não adianta habilitar ele aqui, porque é necessário pagar um serviço de SMS para deixar ele habilitado. E verificação de pedágio é para que o seu motorista possa acrescentar o valor de pedágio. Tranquilo? Então, alterou aqui, é só clicar em atualizar configurações. Então, daí, cortando solicitação simultânea, né? O cliente vai conseguir daí solicitar de vários motoristas ao mesmo tempo que estiverem próximo dele, certo? Então é só atualizar configurações e vai estar aqui já solicitação simultânea. Então aqui estamos em outros, tudo certo. Esse aqui é o prefixo da viagem, você coloca simplesmente um código para você identificar a corrida. Tá? Somente um código de verificação, nada de muito importante. Páginas do site, a gente já tinha visto a questão de páginas do site, para você estar alterando, né, as páginas do site. Questão da ajuda. Notificações push, que é para você enviar notificações. A gente tinha abordado esse tema lá no início do vídeo. Traduções também não é para vocês. Itens perdidos, se no caso algum passageiro esqueceu algum item no carro, vai estar aparecendo aqui, né, uma solicitação de itens perdidos. A configuração da conta, certo? Para você estar trocando o e-mail do administrador, a sua foto, você pode estar administração da conta por aqui, trocar a sua senha do painel. Recomendamos que você só troque a sua senha depois de já estar tudo configurado, tudo perfeito. Se você falar, não, meu aplicativo já está pronto para rodar, e você troca a senha, porque às vezes a gente precisa te ajudar, orientar em alguma coisa. Então pedimos que por enquanto deixe a mesma senha. Acredito que eu abordei todos os temas do painel, né? Se ficou faltando alguma coisa, a gente está à disposição para auxiliar em qualquer dificuldade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E fala igual, pessoal, deixa o like, ativa o sininho. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição.